A minha avó tem forma de suricata. Agora se calhar tem. Pois. Quando a acharem, daqui a 2000 anos, Olha, sabem lá já se é uma tivemos na suricata, arqueologia se é uma também, pessoa. algures, Essa sim, semana sim. passada, é verdade. E vão Já olhar nem e dizer, sabem o que é será aquilo. uma suricata? Será uma avó do Hugo. Será uma avó, uma das avós do Hugo? Que tadinhas. Coitado. Dá-me música, por favor. Fez tanto por ti, fizeram tanto por ti. É verdade, olha só. E vais à Rádio Nacional, vais à emissora nacional, Enxovalhá-la. tipificá-la como suricata. É verdade, tadinha. Um Jesus. beijinho para Para as duas. os que tiverem a ouvir no inferno. Se chegar lá à frequência. Lembramos aqui um grande sucesso de Sandy Shaw. Oh! Não é só uma palavra, Sandy Shaw, não é C de cedilha A-N-D-I. Não, com X. Sandy Shaw. Sandy Shaw, como o apelido de Bernard Shaw. Aqui sem a música, sem a letra, só a música. Porque neste dia estamos em 1876 e morri em Munique. Em Munique. Mónaco de Baviera, já ensinámos a dizer em italiano. Já. Aos 69 anos. Curioso número. Assim todo. Temos 4 anos. O bonequeiro. Olha. Bonequeiro. Papa on a String. Alemão. Franz von Pocci. Eu não sei, eu vou ler a italiana este apelido. Pocci, deve ser. Pode ser? Pode ser. Franz Pocci, ou melhor, o Conde von Pocci, nasceu em 1807, também lá em Munique. Não Começou foi em Munique? longe. Não, morreu em Munique, Ok. nasceu em Munique. Mas fez outras viagens dentro da sua cabeça com. Isto é o início do Que é o que interessa. LSD. Claro. Por acaso, não, é pai 100 anos, quase 100 anos antes do LSD. bonequeiro. Era cogumelos Sim, mesmo. um bonequeiro sem LSD. Não, dá sim. bonequeiro. Não, aquilo nem é um verdadeiro bonequeiro. Sim. Um bonequeiro que não esteja bêbado Sim. E tudo começa com uma frase: é um boneco. É um boneco. A abrir os Exatamente, olhos. do Pinto da Costa, irmão do antigo presidente do Futebol Clube do Porto. O nosso bonequeiro, o nosso Conde von Pocci, começou por ser militar. Quer dizer, primeiro não se começou por ser militar aos 2 anos, né? Foi aprender a ler, a escrever, a cantar, a bordar, a dar uma ordens a uma criada e depois então é que foi ser militar. Só que aprendeu a fazer também muitas outras coisas. Ele escreveu, desenhou, compôs música, é mesmo um tipo incrível. Mas hoje trazemos-lo aqui por ter sido o fundador do Teatro de Marionetas de Munique, uma Uau. instituição que existe até hoje. Vamos primeiro, antes de irmos a ele, vamos partes. primeiro às marionetas, se não te importas. Vara. Para começar a noite. Há historiadores que dizem que o teatro de marionetas é ainda mais antigo do que o teatro com pessoas. Tens os bonecos e fazes I wonder. Não passes essa nota às massas. Não me puxes os fios, não me queiras ver sem os fios. Agora, claro, marionetas, não precisamos explicar isso, são bonecos manipulados através de fios. Mas isso faz muito sentido, porque também é uma forma de proteção, não é? Mais barato, não tens de pagar salários aos atores. Não enfrentar, não dar o corpo É muito engraçado. a Assim, uma execução. com esse simbolismo? Claro, sim. claro. Mas é muito fascinante. É isso. incrível. Claro, isto tem a ver com os achados arqueológicos que encontramos. Não encontramos atores. Sim. Não encontram atores, não encontram suricatas que possam ser a voz do Hugo. Exatamente. São bonecos. Boneco. O que sabemos de fonte segura é que já eram usadas marionetas no Antigo Egito. Portanto, há mais de 4.000 anos fazia-se Uau. teatro de marionetas. Porque são encontradas nos túmulos. Claro, os bonecos nesta altura eram feitos de barro e de marfim. Que os egípcios nem se tratavam mal. Sabes como é que eles eram? Sim. Podemos É dizer isso para aqui em fazer, plástico sim. ou pano. Plástico ou pano, mas eu sou o quê? Uma empregada. Ora, Maia Fama. Exatamente. Disse o faraó. O Tutankhamon a tirar Tancamões. Tancamões é um faraó. Plástico, que só tinha PVC. um olho. Dizia ele, tirando. Até ficas a andar de lado, dizia o Tancamões também. Que estupidez, Tiago, que falta de respeito por tudo. Vamos continuar a enxovalhar culturas clássicas, desta vez a Grécia. E aí já estão muito bem documentados nos textos teatrais do Heródoto, do Xenofonte, o La Féria da Antiguidade Clássica. Isso é incrível. Ou seja, já entravam mesmo os bonecos. Claro. Eles diziam assim, agora entrou um boneco Sim. na Didascália. Didascália da coisa. Sim, Pronto. agora um boneco. Esta cena passa-se com um boneco. Mas Calma é incrível lá. a coisa ter ficado grafada e muito perceber-se que fixe. Sim. realmente escrevia-se para executar determinado. Portanto, aqui já determinada está, forma. no mundo helénico, Claro. já se sabe que eram mesmo Uau. usados, claro. Ou seja, já eram
documentados. Sim. E mais, o Aristóteles, o Platão e até o Arquimedes falavam do teatro de marionetas nos seus apontamentos. Não falavam para o boneco. Não falavam do boneco, mas falavam do boneco. boneco. É um boneco! Aristóteles, Agora- em letras grandes, é um É um boneco. boneco! Santa Bárbara. Agora, se quiserem, claro, procurem imagens desses bonecos gregos e romanos, existem, são muito, muito curiosas. É verdade. Até se encontra algo. Temos estruturas como eles eram manipulados. De cima, portanto, é um ferro onde eles estavam presos. É muito interessante. Uau. Claro, quem não quiser procurar as imagens pode ir diretamente para o caraças sem passar pela casa partida Claro. e sem receber 2.000 escudos. Nós não ficamos Sim, ofendidos sim. de não procurarem as coisas, os lamirés, para se tornarem pessoas melhores. Nós vamos aqui lançando. Óbvio. Podem não fazer Não é uma isso, obrigação. continuarem a ser os bichos de sempre. Sim, E morrem aos sim. 90 anos uns bichos. Claro. Sabendo, no entanto, que tiveram a hipótese de ter deixado de ser. Essa é a grande causa. Na Índia também eram usadas marionetas já desde o tempo da Maria Caixu. Escreves-lhe. Não, passou-me agora pela cabeça. É um Maria termo muito Cachucha. super técnico, super histórico. Na Índia, já pelo menos desde o tempo da Maria Cachucha, desde o tempo da outra senhora, também usavam. Assim que eu ótimo. Por isso é que se tem que dizer a sério, porque senão não parece bem. E até na Índia, já no tempo da outra senhora, no tempo das vacas gordas, olha, falando da Índia, já se usava também marionetas. Na Idade Média eram famosas as Ópera di Pupi, da Sicília, isto é em Itália, claro. Eram teatros ambulantes, aqueles teatrinhos, como nós imaginamos, os teatros de marionetas, Robertos e fantoches e tudo mais, que se apresentavam numa carroça. Era a parte de trás da carroça. Incrível. Que é muito lindo, é muito mesmo. Essa ideia volante do espetáculo. Tal e qual, iam circular. de sítio em sítio, sim, Uau, isto passa-se uau, na Sicília. Eram óperas com música, com isso tudo, mas através dos bonecos. E eram muito elaboradas. Já havia produções elaboradíssimas das antigas histórias de cavalaria que nós aprendemos naqueles romances. A tábua redonda. A tábua redonda. Agora, no século XVIII, já se faziam produções inteiras de óperas só para marionetas. Sabemos, fãs disso. O Mozart era fã, em miúdo, viu muito, assistiu muito. Ou seja, havia compositores, o Haydn, por exemplo, que fazia peças completas, como se. Bem, porque é incrível, é um teatro, não é? Podes Claro, fazer tudo. claro. E compunham-nas e eram apresentadas óperas inteiras, mas feitas com bonecos e produções muito. Deve ser incrível. Bem não é? aí, nessa escala. Claro, claro. Operática. Sim. Coisa dá a volta. É fascinante, não é? é fascinante mesmo. E é uma tradição que vai fazer com que fosse inaugurada em 1913 as Marionetas de Salzburgo, também uma instituição que existe até hoje, elas próprias inspiradas no Teatro de Marionetas de Munique, fundado pelo nosso morto em 1855. É lá que ele vai fazer inúmeras produções, ele era sobretudo produtor e argumentista, escrevia. Algumas das suas peças eram baseadas em histórias clássicas e outras eram escritas à mão para si próprio. Por exemplo, deve-se a ele a criação das personagens Punch and Judy, que é um clássico do mundo anglo-saxónico. É um marido e uma mulher sempre a discutir e tal, tumba, à traulitada, sempre aos gritos. E, na verdade, é um casal que é inspirado em personagens da Commedia dell'arte, outra realidade italiana, que tem as suas origens... É teatro, não é? Tem as suas origens ligadas ao Carnaval de Veneza e que era altamente popular. Já toda a gente ouviu este nome, não é? Commedia dell'arte. Sim, claro. Entre os séculos XVI e XVIII e que também tinha personagens de bonecada. Entre as personagens mais famosas que sobraram até hoje da Commedia dell'arte, é claro, o pantomimo Arlequim. Fazia mimo assim... Fazer mímica na rádio também é uma coisa muito gira. Sim, olha, não. vejam lá isto. Vejam Vejam lá agora, eu imitar a vejam Princesa agora. Diana. E agora assim manda ali. Mas são uns exemplos. Estou a fazer, mas em mimo. Agora, a que inspira particularmente o Punch and Judy é Punchinella, que em português chamamos Polichinelo, que representava os homens pobres de Nápoles, mas sempre muito esperto. É o Zé Rato. Sim. Zé Rato lá da zona. Sim, estava sempre metido em assados e em confusões, mas escapava sempre através da sua esperteza saloia. Espertezza saloia, como dizem os italianos. Italianos, exatamente. E era uma boca de trapos, bem literalmente, porque era um boneco. Pois. Mas tinha aquela coisa do... Não conseguia guardar nada, dizia tudo na cara. Digo tudo o que penso. Tal e qual. E é daí que vem a expressão segredo de polichinelo, que existe em quase todas as línguas e que significa um segredo que toda a gente já sabe, não é? Claro. À pessoa errada, a informação foi parar à boca errada. Tal e Já qual. viste como é que a escala de possibilidades disto, de Salzburgo fascinante, não é? Muito operático giro, até à Itália popularizada da rua? Claro, É as pessoas incrível. adoravam o teatro de bonecada. E Portugal também tem a sua tradição de teatro de marionetas. Temos bonecos muito típicos.
É um boneco! Vou lembrar alguns. O Teatro do Mestre Gil, fundado em 1943 por Augusto Santa Rita, que se vai estrear no antigo café do Coliseu dos Recreios e que depois também teve na Feira Popular. Ou, por exemplo, o Teatro de Branca Flor, que esteve muito ativo nos anos 60 e 70. E os mais famosos portugueses, claro, os bonecos de Santaleixo. Claro. Já existiam no século XVIII, na aldeia de Santaleixo, perto de Monforte. Eram textos populares, também religiosos, ou da literatura chamada de cordel, portanto, essas histórias românticas de cordel. Duas personagens nunca faltam nos bonecos de Santaleixo: o Padre Chancas e depois o Mestre Salas, que tem sempre a bater no padre com uma moca nos cornos. É verdade. É muito injusto fazer estas listas. Falámos aqui de duas das companhias e os bonecos de Santaleixo. E há tantas expressões e com companhias, claro. Muitas outras. E nós sabemos, muitas que passaram também pela televisão, enfim, muitas coisas. Quem quiser saber um pouco mais desta história, fica aqui o conselho de visitar o belíssimo Museu da Marioneta em Lisboa. Quem não quiser saber mais sobre esta história, também pode ir também para o Caraças. Faz parte daquela cota de pessoas dos 90 anos que perderam todas as possibilidades. Claro. Depois pensam assim: o último desejo, gostava de ir ao Museu da Marioneta, mas agora não vais, vamos ligar a máquina. Too late, apologize. Desligar a máquina. Isto é tudo gravíssimo. Mas era com consentimento. Sim. Voltamos ao nosso morto. Nos tempos livres, o que é que ele fazia mais? Escrevia poemas ou estava a ilustrar os livros de história dos irmãos Grimm. As ilustrações são... Os Grimm? Então, dos irmãos Grimmito. É verdade. Está tudo ligado. Agora, ele é que decidia sempre o que é que desenhava. Os irmãos Grimm não tinham nada que dar palpites, porque ele não era nenhum fantoche. Porque os fantoches, como nós sabemos, não têm fios. O Franz von Pochi morreu faz hoje 148 anos. Puxa.